Então, eu agradeço a oportunidade de apresentar a palestra pelo NEPS. Eu vou tentar botar a apresentação e por favor, como eu vou ficar completamente sem visualizar o Meet, então qualquer coisa que acontecer, podem me mandar mensagem de WhatsApp ou gritar, não sei, o que der mais certo. Beleza? Tranquilo. Beleza. Todos conseguem ver a apresentação? Sim. Ótimo. Positivo. Gente, diferente talvez das outras palestras que têm sido apresentadas aqui ao longo dos ciclos, quando eu fui fazer essa palestra para falar sobre embriologia vegetal, um grande problema que surgiu é que são muito específicos, muitos termos técnicos que talvez possam comprometer um pouquinho o discorrer, então, dessa palestra. Mas eu vou tentar fazer da maneira mais ilustrada e também mais tentando passar linhas gerais, tendências, não ficar mostrando muito, focando muito em detalhes. Embora existam muitos detalhes, eu queria passar nessa palestra mais a diversidade de formas, a diversidade de estruturas que existem nesse processo lindo que é a reprodução, que é a embriologia vegetal, né? Para que vocês tenham uma noção do que eu tenho estudado todos esses anos e como que se configura, então, essa linha essa área da ciência, né? Essa área de pesquisa. Bom, o título da palestra, então, é Embriologia Vegetal, no estudo da evolução e na conservação das angiospermas. Então, basicamente, o que estuda a embriologia vegetal? Então, ela é, como já foi dito, uma parte da anatomia vegetal. É uma parte da anatomia vegetal e ela estuda especificamente os processos e as estruturas florais diretamente responsáveis pela formação da semente. Ou seja, esses processos e estruturas seriam, então, o desenvolvimento dos estames e do gametófito masculino, que seriam as partes masculinas da flor, ou seja, toda a parte do desenvolvimento das estruturas que produzem o grão de pólen e do grão de pólen em si, o desenvolvimento dos pistilos, que são as partes femininas da flor, que envolvem, então, carpelo, o gametófito feminino, ou megagametófito, que também vocês podem encontrar como o termo saco embrionário, a germinação do grão de pólen, né, o crescimento do tubo polínico, a dupla fecundação que acontece nas angiospermas. Eu vou focar aqui nessa palestra todo esse processo nas angiospermas, tá? O desenvolvimento do embrião, né, e também do endosperma, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre, que é a estrutura, então, de armazenagem de nutrientes, que tem uma origem evolutiva muito interessante. Também estudamos a forma e a variação entre os grupos vegetais dos tegumentos da semente, da dormência, germinação inicial da semente também. E todos esses processos e as estruturas que a gente estuda, a nossa ferramenta mais primordial seria todos os tipos de microscopia que a gente tem acesso. Então, a microscopia é a ferramenta, né, que é mais utilizada, então, nessa área de pesquisa. Só para, então, dar uma revisada bem rápida, como a gente já disse,
das estruturas, né, e dos processos que acontecem na flor, a gente, então, tem aqui um esquema da flor, que, inclusive, parece que o professor Job colocou na arte inicial aqui da palestra. Então, a gente... Coincidência, viu? Legal. Boa coincidência. Exatamente. E aí a gente tem, então, o androceu, né, que ele é formado, então, pelos estames, né, que elas são compostas pela antera e pelos filetes. A gente tem também a parte feminina, que a gente tem essa estrutura central verde aqui, que ela, então, é composta pelo estigma, onde é depositado o grão de pólen, o estilete. Aqui é o ovário, onde ficam as estruturas que a gente chama de óvulo, ou também rudimento seminal, que é o que futuramente, se a dupla fecundação ocorrer de maneira adequada e o desenvolvimento prosseguir, vão dar origem, então, às sementes. Essas são, então, a parte fértil da flor. Mas a gente também tem outras partes que compõem, então, a flor, que seriam a corola, né, que é composta por pétalas. Essas pétalas, então, elas são atrativo para polinizadores, tem uma série de funções biológicas e são uma das partes que ficam mais evidentes, então, quando tem qualquer planta tá em período reprodutivo. A gente também tem o cálice, né, que são formados as sépalas, que são essas estruturazinhas aqui que ficam na base da flor, tem coloração geralmente esverdeada, embora possa variar bastante. E o pedicelo, que é, então, o cabinho da flor que liga ela, então, ao restante da planta. Bom, olhando mais de perto aqui, então, lembra lá, a antera, né, a estrutura básica da antera, então, ela tem essas duas, que a gente chama de tecas, que são essas estruturas aqui, que elas são divididas em microesporângios. Cada um dessas estruturazinhas é onde se dá, então, a produção dos grãos de pólen. Essas tecas, elas são, então, soldadas ao filete e uma a outra por esse tecido aqui que a gente chama de conectivo. Mas é mais para entender a estrutura. O que vai importar nessa discussão seria mais o que acontece dentro dos microesporângios. Aqui a gente tem um corte, então, dessa estrutura, desse microesporângio, que a gente pode observar que ela é feita de várias camadinhas, e cada uma delas tem sua função, e a gente pode observar nesse corte aqui, transversal, como se fosse uma fatia tirada dessa região. A gente tem a epiderme, né, que envolve todo o órgão. Nós temos o endotélio, que em algum momento ele vai apresentar espessamentos de paredes com vários formatos e que tem relevância no momento que as anteras elas se abrem, né, que elas liberam os grãos de pólen lá na frente. Temos as camadas médias e a camada que a gente denomina de tapete. Essa camada aqui, então, ela vai produzir e liberar várias substâncias que vão, então, ser utilizadas por essas células, por essa camada espermática aqui, que ela vai, então, todas essas substâncias vão serem responsáveis, então, pelo desenvolvimento, então, do grão de pólen. Em relação à parede, essa parede aqui, a gente pode classificar em vários tipos, 4 tipos principais, mas aqui a ideia não é entrar em detalhes, mas sim mostrar que há uma grande diversidade das estruturas que podem, então, ser utilizadas na compreensão da história evolutiva dos grupos, e que todas essas características que eu vou mostrando, elas vão, em algum momento, vão poder ser utilizadas, então, para, por exemplo,
se alguma característica que pode, então, auxiliar, por exemplo, para entender características de algum grupo específico, ou características que colocam aquela planta nesse determinado grupo. Então, em relação ao tecido esporogênico lá, existe uma série, então, de processos que vão culminar, então, na produção do grão de pólen maduro. A gente divide, né, basicamente, esse desenvolvimento desde do tecido esporogênico até o grão de pólen maduro em duas fases. A microesporogênese, né, a formação dos esporos masculinos, e a microgametogênese, que então é a formação do gametófito masculino. Então, na microesporogênese, o que acontece? Basicamente, acontece a meiose, né, do tecido, a partir do tecido esporogênico, então vão todas as fases da meiose, né, e ao final desse processo, a gente vai ter, então, esse tecido vai ser, todas as células desse tecido, eles apresentam, então, um espessamento de calose que vai envolver as células, e dentro de cada um desses envelopes vai acontecer, em cada célula, o processo meiótico, que ao final vai dar origem, então, às tétrades, que são essas estruturas aqui, com pacotinhos de 4 células envolvidas por uma camada de calose, que depois, então, elas vão ser soltas, né, vão formar os esporos. Dentro de cada um desses esporos, então, vamos ter algumas divisões, dessa vez, mitóticas, que vão, então, e também diferenciações da esporoderme, né, formando uma série de padrões, que também tem padrões de exina, que são muito importantes para a sistemática mesmo, né, para palinotaxonomia. E aí a gente tem, então, a mitose, que vai dar origem, então, ao final, de um núcleo vegetativo, que envolve, então, uma célula generativa. Essa célula aqui, futuramente, vai dar origem aos núcleos que vão fecundar, vai fecundar, então, o gametófito feminino, e esse núcleo vegetativo vai dar origem, então, ao tubo polínico. Então, quando esse grão de pólen ele se deposita no estigma de alguma flor, o que vai acontecer? Se tiver compatibilidade, essa célula vegetativa, então, vai dar origem ao tubo polínico. Conforme o tubo polínico ele vai atravessando o estilete e alcançando, então, os óvulos, ocorre, então, a divisão, né, da célula vegetativa, dando origem, então, a 2 núcleos gaméticos. E aqui, a gente falou, então, da parte masculina, agora a gente vai falar da parte feminina. Esse daqui é o que a gente chama, então, de óvulo. Ele tem essa estrutura aqui. Ele então, essa região aqui é onde vai acontecer todo o processo, então, de megasporogênese e megagametogênese, que a gente chama de nucelo. Esse nucelo é envolvido por 2 tegumentos, mas isso pode ser muito variável, dependendo do grupo também de organismos que você estiver estudando. Pode ter apenas um, pode ter, inclusive, tem plantas parasitas que não tem nenhum tipo de tegumento, né, que eles são tem uma redução muito grande na sua estrutura, né, do óvulo. Aqui, então, temos a calasa, o funículo, que é o que fixa, então, esses óvulos na placenta, né? E a micrópila é essa aberturinha que é deixada aqui no tegumento interno, que permite
que é por onde, então, vai passar o tubo polínico para acontecer, então, o processo de dupla fecundação. Aqui a gente tem algumas imagens de óvulos de diversas espécies e mostrando, então, em diversos estágios de desenvolvimento também, mostrando aqui que a gente tem, então, o nucelo, a gente tem o tegumento interno, tegumento externo, o funículo, né, que faz com que esses óvulos, então, sejam prendidos à placenta. E nesse processo de megasporogênese e megagametogênese é similar do que acontece, então, na microesporogênese e microgametogênese. Então, a gente tem aqui a célula arqueesporial, que ela vai, então, sofrer o processo meiótico, dando origem, então, aos megásporos, né, num total de 4. Aqui, diferentemente lá das tétrades na microesporogênese, 3 delas geralmente tendem a ser degradados, só restando, então, um megásporo viável que depois vai dar origem, então, ao megagametófito. Então, a gente tem aqui, a gente pode perceber que teve um giro aqui, né? Então, a gente tem, então, o megásporo funcional, que ele vai, então, sofrer 3 ciclos, então, de mitose, formando, então, um megagametófito, então, aqui com 4 núcleos, que depois de que são formados os núcleos, ocorre, então, o processo de celularização, e então a gente vai ter esse megagametófito que tem, então, 7 células e 8 núcleos, né? A gente vai ter, então, aqui, que a gente chama de antípodas, a gente vai ter, então, 2 núcleos polares aqui no centro do megagametófito, a gente vai ter, então, a oosfera, que é o gameta feminino, né? E as sinérgides, que são células, então, que auxiliam na condução, né? E do tubo polínico para dentro, então, do megagametófito feminino. Só que esse daqui é um dos tipos possíveis que a gente tem, um dos tipos possíveis e o mais frequente nas angiospermas, que seria o megagametófito do tipo polígono, que ele tem, então, 7 células e 8 núcleos, que é o mais comum, então, nas angiospermas de uma maneira geral. Aqui para mostrar toda a diversidade de tipos, então, de padrões de desenvolvimento do megagametófito. A gente, então, tem várias configurações finais dos diferentes tipos, várias configurações desse megagametófito nos diferentes grupos vegetais, né? Só que a gente sempre, como existe uma grande frequência desse tipo de gametófito aqui, de megagametófito ou gametófito feminino, nas angiospermas, por muito tempo acreditou-se, então, que esse fosse o estado plesiomórfico dessa característica aqui, porque ela está presente na maioria das angiospermas existentes, então, presumiu-se que esse seria um estágio, então, plesiomórfico. Contudo, existem ainda discussões, conforme eu vou mostrar nos próximos slides. E também existem várias outras características que como eu já comentei, por exemplo, de existir ou não os 2 tegumentos, e também tem essa característica da curvatura dos óvulos, que também pode ser levada em consideração. Todas essas características depois, elas vão auxiliar, então, vão ser ferramentas auxiliares, complementares, então, para estudos, por exemplo, de sistemática. Elas podem dar algum embasamento, então, para estudos desse tipo.
Aqui, para falar um pouquinho, então, da metodologia que é usada corriqueiramente, então, na parte de anatomia como um todo, e especificamente, no meu caso, na embriologia vegetal. Então, a gente sempre vai fazer as coletas, né? A gente tem que dissecar o material que a gente encontra lá, que a gente escolheu para estudar. Depois, vai fixar esse material. Esse material ele vai passar por uma série de processos para que a gente possa colocar ele dentro de bloquinhos, como esse daqui, que pode ser de parafina ou de estorresina. E a partir desses bloquinhos, a gente vai usar o micrótomo, que é esse equipamento aqui, ó, que aparece na foto abaixo, aqui à esquerda. E a gente vai fazer cortes muito finos, que a gente vai aderir a lâminas, e essas lâminas, então, elas vão passar por um processo de coloração, seguido, então, de montagem, e todas essas lâminas aqui, a gente, então, faz uso de microscópios para, então, observar, para fazer toda a análise de imagem que a gente necessita. É interessante mostrar aqui nessa imagem das lâminas que, por a gente trabalhar com estruturas tridimensionais, né, o óvulo é uma estrutura tridimensional, a antera, a gente precisa muitas vezes fazer cortes seriados para a gente conseguir observar todas as células da estrutura. Pra gente, quando a gente está fazendo análise de óvulos, por exemplo, a gente tem que ver várias cortes consecutivos para a gente ver a localização e a estrutura de todas as células que compõem, então, aquela estrutura que a gente está em estudo. Então, é um trabalho que não só pode parecer, como é muito demorado e existe um trabalho bem grande, mas compensa depois no final, quando você obtém as imagens que depois a gente vai dar uma observada. Vocês me ouvem? Sim. Sim, Só para confirmar. Ótimo, então. Prosseguindo. O objetivo central, por exemplo, dos trabalhos que eu fiz no doutorado foi usando uma teoria, então, né, que inclusive foi o Friedman, que a professora Fernanda já comentou, que elaborou. A gente tem, então, o megagametófito, né, monospórico, porque ele é formado a partir de um único esporo, né, do tipo polígono, que apresenta 7 células e 8 núcleos. Ele era considerado plesiomórfico para as angiospermas devido à grande frequência que ela é encontrada nos grupos vegetais. Contudo, alguns grupos de angiospermas basais, como Nymphaealis e Austrobaileialis, essas duas ordens aqui, que são ordens bem basais dentro da árvore filogenética das angiospermas, elas exibem megagametófitos monospóricos do tipo Nufer, Schizandra, que seria o quê? Ele apresenta, então, 4 células e 4 núcleos. Então, por elas se tratarem, então, de grupos bem basais dentro das angiospermas, havia dúvida, então, se essa estrutura é plesiomórfica ou não. Qual que é o estado de caráter que veio antes? Será que é o tipo Nufer ou o tipo polígono? Qual seria? O que é mais frequente ou o que está nos grupos que são considerados mais basais dentro da filogenia? E a teoria do Friedman, então, ele aponta que pode ser que, inicialmente, né, esse megagametófito, ele seria, então, com 4 células e 4 núcleos. Aconteceu, então, uma duplicação ectópica do módulo básico. O que seria isso? Duplicação porque tinha um único módulo de 4 células.
Esse seria um módulo básico. Esse módulo básico, então, foi duplicado em uma região diferente da inicial, que teria dado, então, origem ao tipo polígono. Então, a ideia do meu trabalho de doutorado seria, então, estudar um pouquinho melhor, aumentar, então, a amostragem dessas espécies basais e verificar, então, se elas apresentam esse tipo de saco embrionário e também tentar entender, dentro das possibilidades, se existem algum tipo de vestígio, algum tipo de evidência que corroboraria, então, essa hipótese aqui. Então, explicando melhor aquela teoria, aqui a gente tem, então, tipo, um megagametófito do tipo polígono normal, né? São 7 células e 8 núcleos. A gente tem, então, as antípodas, os núcleos da célula central, sinérgides e osferas. Já nos grupos basais que eu me referi, Austrobileales e Nymphaeales, já existem apenas 4 células e 4 núcleos. Então, haveria só um módulo básico, que seria esse grupinho de 4 núcleos aqui no megagametófito. E aqui está a indicação da teoria, que em algum momento, né, aqui é o desenvolvimento do megagametófito do tipo Nufer, né, com apenas um módulo, e aqui aconteceria, então, uma duplicação desse módulo, formando, então, um megagametófito com 4 células e 8 células, 7 células e 8 núcleos, desculpa. E aqui agora a gente vai ver um pouquinho dos resultados, então. Aqui a gente tem o trabalho que eu fiz, então, com a Nymphea cerulea, que é essa flor aqui que está aparecendo na imagem. Ela é uma ninfeácea. Ela é bem comum na região, até em lagos. Ela é uma flor que também pode ser usada como ornamental. E aqui tá as pranchas que eu disse que talvez eu tenha exagerado na quantidade delas. Tudo aquilo que eu mostrei nos esquemas, a gente pode identificar aqui, talvez com um pouquinho mais de dificuldade, né? Porque nos esquemas as coisas se apresentam bem mais claras. Mas aqui, então, a gente tem a célula-mãe, então, do megagametófito. Aqui tem a primeira, então, divisão, formando, que depois vão formar os esporos, né? Aqui a gente já tem 3 esporos. Aqui, nesse caso dessa espécie aqui, não são formados, então, 4 esporos, né? Só são formados 3, porque na primeira divisão aqui, a primeira célula que é formada, ela não se divide novamente. Então, aqui, a gente pode observar que só são formadas, então, 3 células. O megásporo funcional e outras 2 células, então, que vão se degenerar. E aí, a partir desse megásporo funcional, vai acontecer, então, 2 ciclos mitóticos, formando, então, um saco embrionário, ou, melhor, para padronizar o termo, um megagametófito, que vai ter, então, 4 células e 4 núcleos. Aqui a gente pode ver nessa imagem, então, uma sinérgide, uma osfera, o núcleo central e a outra sinérgide. Como eu disse, a gente faz cortes seriais, em série. Então, a gente tem que analisar vários para ver como o megagametófito é uma estrutura, então, tridimensional. Muitas vezes a gente não consegue ver todas as células que compõem, então, o megagametófito no mesmo corte.
Então, aqui a gente pode ver, aqui ele não está completamente maduro, e aqui o megagametófito, então, está completamente maduro. Então, a gente tem o núcleo central, duas sinestes, e dessa vez aqui foi a oosfera que ficou em outro corte. Para fazer um comparativo, eu coloquei, então, aqui uma espécie, né, Tabebuia rosealba, que foi uma espécie que eu também investiguei em embriologia, que é o ipê branco, e aqui já é mais comum, então, aqui já é mais comum, não, aqui, nesse grupo de espécies, né, já está o tipo de megagametófito presente, então é do tipo polígono, que é aquele um que tem 8 núcleos e 7 células. Aqui, novamente, a gente tem, então, a célula que vai dar origem, então, aos esporos. Eu não vou ficar especificando todos os termos. Vai acontecer, então, a meiose, dando origem, então, aqui, ó, a 4 megásporos. Desses megásporos, todos esses daqui, mais abaixo, eles vão se degenerar, e o megásporo funcional aqui vai dar origem, então, ao megagametófito. Então, nós temos aqui o primeiro ciclo de mitótico, né, formando um megagametófito com dois núcleos, depois vai ter outro ciclo de divisão, 4 núcleos, outro ciclo de divisão mitótica, e aí a gente tem aqui, ó, nessa imagem aqui, K, letra K, a gente pode ver, então, onde ficam as antípodas, né? Aqui a gente nem, por exemplo, a gente não conseguiu observar todas elas, porque alguma delas pode estar em outro corte. Os núcleos polares, né? As sinérgides. E aqui, então, a gente tem a osfera. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais um que ficou no outro corte. Então, 8 núcleos e 7 células. Então, esse daqui seria o exemplo de um megagametófito com o saco um megagametófito do tipo, então, polígono. E também, né, da mesma forma, aqui mais a título de curiosidade, a gente pode observar, eu também coloquei os resultados que eu tive em relação a desenvolvimento, então, a toda a parte da ontogênese das anteras. Então, aqui a gente pode só mostrar mesmo que a gente faz, então a gente pega nas nossas coletas, a gente vai pegar, então, por exemplo, botões florais, desde os minúsculos, desde os mais diminutos que a gente conseguir, que geralmente, por exemplo, essa planta que eu trabalhei, que é a Nymphea amazônica, a Nymphea cerulea, era aquática. Então, o rizoma dela é da onde partem, então, os botões florais, que fica lá, então, no fundo do lago. Então, geralmente, para conseguir os botões florais dos estágios mais iniciais, a gente tinha, então, que mergulhar e fazer de alguma forma, então, coletar esses rizomas para depois a gente retirar os estágios mais iniciais, então, de desenvolvimento dos botões. Aqui é um corte dele mostrando toda a estrutura, as tépalas, as anteras, estruturas centrais também aqui dos carpelos. E aí a gente vai vendo a sequência de desenvolvimento. Lembra que eu disse que o desenvolvimento da parede dessa região aqui da antera, ela pode ter vários padrões de desenvolvimento, né, que pode enquadrar ela em alguns tipos que também tem relevância quando a gente pensa sistematicamente no grupo, né? Então, aqui,
aqui, essa região aqui é o que a gente chama de tecido esporogênico, né, que vão dar origem aos esporos. Aqui, então, eles vão se diferenciando, né? O tapete, que é o tecido nutritivo que vai, então, contornar todo esse tecido esporogênico, ele também vai se diferenciando, ele pode apresentar, por exemplo, poliploidia, um aumento no número de núcleos de cada uma das células. E aí aqui a gente tem a meiose, né? Aqui a gente consegue ver só uma divisão da meiose, que vai originar, então, aqui, essa foto aqui em cima, essa inserção, ela mostra, então, uma técnica histoquímica que detecta a calose, que eu disse que sempre que for formar na microesporogênese sempre forma-se, então, em volta das células, um envelope de calose, né, que também pode ser visto aqui nas tétrades, que são o resultado, então, da meiose. Essas tétrades, então, elas vão gradualmente sendo liberadas, e dentro de cada um desses esporos, então, vão ser, então, acontecer uma divisão mitótica que vai dar origem, então, a um núcleo, né, vegetativo, e uma célula generativa. Essa célula depois vai dar origem aos núcleos gaméticos, e a célula generativa, então, vai produzir o grão de pólen. Para tabebuia, roseoalba, também mostrei a mesma sequência de eventos, né? O tecido esporogênico, que aqui já não é circular em seção transversal, ela tem um formato de ferradura. Aqui, então, a gente tem os tapetes, as camadas, então, da parede da antera. Aí vai surgindo, então, no estágio de célula-mãe dos micrósporos, então, forma-se, então, ao redor das células, uma parede de calose. A partir daí, então, vai acontecer a meiose, formam-se, então, tétrades. Essas tétrades, então, são liberadas e, então, elas vão se diferenciar e, ao final do processo de microgametogênese, né, depois da divisão mitótica, que a gente também tem no grão de pólen maduro, a gente tem, então, uma célula generativa e uma célula vegetativa aqui. Bom, a gente viu, então, como são formados tanto o grão de pólen quanto como os óvulos. E quando a formação deles está pronta, né, os grãos de pólen eles são liberados, existem vários vetores que vão levar, então, esses grãos de pólen de uma planta para outra, e quando esse grão de pólen, então, ele entra em contato com o estigma da flor, ele vai germinar e entrar, então, o tubo polínico vai chegar ao óvulo e vai ser o caminho pelo qual vai percorrer, então, os núcleos das células espermáticas, que vão entrar dentro, então, do megagametófito, e um deles, aqui acontece uma divisão, né? Formam duas células espermáticas. Uma delas, então, vai fecundar a oosfera e o outro vai se juntar com os dois núcleos da célula central, formando, então, um núcleo um triploide, né? Que é conhecido como endosperma, que forma, então, um tecido nutritivo que está presente em várias espécies, na semente de várias espécies. E o zigoto, então, que vai dar origem ao embrião. Também existe uma diversidade de tipos de desenvolvimento embrionário.
é interessante saber que tem essa diversidade, que essa diversidade também pode ser aplicada, então, para subsidiar algumas filogenias. E aqui, só para exemplificar o processo, então, de embriogênese, a gente tem, então, o que acontece aqui na outra espécie de Nymphea cristudeia, que é a Nymphea amazona. Então, você tem aqui, depois que aconteceu, então, a dupla fecundação, você tem o zigoto, né? E aqui a gente já tem algumas as células, aquela célula do endosperma que foi formado, que ela vai sendo dividida. Lembrando que nessa espécie aqui, como ela é uma espécie basal e como a gente viu lá, que ela tem, então, o megagametófito do tipo Nufer, que tem 4 núcleos e 4 células, a célula que origina, então, que origina o endosperma, ela é só N, e aí ela se junta, então, com outro núcleo da célula espermática, que também é N, formando, então, um endosperma 2N aqui. Ela é diferente do que ocorre na maioria dos outros, das espécies de angiospermas. Então, aqui a gente tem, né, o zigoto, ele se divide e vai se dividindo progressivamente, passando por diversas fases, bem como o endosperma, que está aqui atrás, essa região. Nessa espécie, elas têm uma particularidade que ela tem um outro tecido que também cumpre uma parte dos papéis que geralmente é cumprido pelo endosperma, que a gente chama de perisperma aqui, que tem uma outra origem e que também é um tecido de reserva nutritiva. Então, progressivamente, esse embrião ele vai se desenvolvendo, as células mais apicais aqui se dividem, formando, então, um embrião inicialmente globular. A proliferação aqui dessa região, então, que é o embrião propriamente dito, e aqui, essas célulazinhas que fixam o embrião, então, à parede dos tegumentos aqui da semente, é chamado de suspensor. Então, essa partezinha aqui, ela vai se proliferando gradualmente, passa pelo estágio, então, cordiforme, formato de coração, né? Depois ele passa, então, por um formato que a gente chama, muitas vezes, de torpedo. Aqui é um pouquinho diferente, porque é uma espécie basal. Então, ele vai, então, se diferenciando. E, ao final, a gente tem esse, que é um embriãozinho bem diminuto que a gente encontra, então, na semente das ninféias, né? Que ele só prossegue o desenvolvimento quando ele encontra, então, condições adequadas para se desenvolver. Então, aqui o endosperma ele é um tecido nutritivo que envolve o embrião na semente das angiospermas e é denominado endosperma, né? A dupla fecundação origina tanto o embrião como o endosperma, grande importância econômica e nutricional, porque 80% da composição do milho e do trigo, ou seja, boa parte da alimentação básica, milho, trigo, arroz, a base da alimentação da humanidade, então, é de origem, então, do endosperma. A maioria das angiospermas, como eu havia referido, ela tem o número 3N, né? Duas células, 2 Ns da célula central, mais um N da célula espermática. Já os pertencentes a Nymphaeales e Austrobaileales, então tem 2N. Existe também uma teoria que diz que, então, inicialmente, ocorria mais de um embrião, depois da dupla fecundação eram formados, então, 2 embriões. Um desses embriões, então, passou a ter modificações evolutivamente e deu origem, então, ao endosperma. Até se fala de um tecido, evoluiu altruisticamente, porque ele deixou, então, de gerar progênese, né, de ser um embrião
um embrião, né, que vai formar um indivíduo em potencial e passou a se portar, então, como tecido nutritivo. Aqui só mostrando, né, todo o toda a porção, então, do grão de milho que é endosperma. A mesma coisa que no trigo e no arroz, por exemplo, a maior parte, então, da semente é composta, então, por endosperma. E, para concluir, então, a gente viu, então, que a gente pode aplicar, então, a embriologia vegetal na análise de padrões ontogenéticos, que podem ser utilizados como ferramenta suplementar na resolução de problemas da evolução e da sistemática. Ela é muito importante também para a gente entender o processo reprodutivo dos vegetais, né? Explicação de síndromes reprodutivas também, todas essas, a reprodução e a explicação, então, das síndromes reprodutivas são bem interessantes também para a conservação, né, para a gente entender como as plantas se reproduzem, por exemplo, as espécies mais ameaçadas, e a partir disso a gente pode, então, incluir essas informações em programas de conservação que podem ser utilizados para reintroduzir uma espécie ou para entender problemas reprodutivos que impedem, por exemplo, produzir sementes de uma determinada espécie. O estudo da embriologia vegetal, como parte da biologia reprodutiva, é de grande importância na conservação de espécies ameaçadas. Por exemplo, efeitos de poluição sobre estruturas reprodutivas. A gente pode, ao estudar o desenvolvimento dos gametas, a gente pode ver de espécies que estão submetidas a algum tipo de poluição, se tem algum tipo de perda de fertilidade, algum defeito no desenvolvimento que pode, então, subsidiar essa compreensão do que por que uma determinada espécie que está sobre determinadas circunstâncias não está se reproduzindo adequadamente. A gente também pode estudar endogamia, quando as populações são muito pequenas e a reprodução se torna complicada dentro dessa população. Sistemas de incompatibilidade, por exemplo, tem plantas, uma grande porcentagem de plantas, elas não são polinizadas, elas não podem ser polinizadas por pólen da própria planta, então tem que haver um cruzamento, né? O pólen de uma planta tem que ser usado de uma mesma espécie, tem que se usar em outro indivíduo para que ocorra, então, a formação, então, de sementes. E a compreensão da biologia reprodutiva também é de grande importância para as espécies de interesse agrícola, da mesma forma que pode ser empregada, então, em espécies ameaçadas, em espécies nativas, também podem... É uma ferramenta importante para entender problemas que possam estar acontecendo, então, por exemplo, na produção de sementes. Aqui no campus, por muito tempo, a gente tem a intenção, então, de implementar projetos de embriologia vegetal, embora é muito complicado devido aos custos, à infraestrutura, mas a gente está quase vendo possibilidade de começar a fazer alguma coisa aqui, então, no campus de Turama. A gente também tem, por exemplo, tentar conseguir alguns equipamentos que faltam, ver questões, então, de financiamento de pesquisa, que a gente sabe que está, nessa época, está bem complicada, faltando recursos, tendo cortes historicamente impensáveis, né? E também encontrando formas mais econômicas de trabalhar, então, a embriologia vegetal, como, por exemplo, substituição de estorresina por parafina, tentando fazer de tudo para viabilizar, então,
algum tipo de projeto na área aqui em Iturama. Acho que abordei os temas principais. Desculpa por ser técnico, mas essa é uma área que realmente é bem específica e tem termos muito próprios. E eu estou aberta às perguntas. Obrigado.